Olá pessoal, eu sou o professor Maurício Bezerra de Souza Júnior, do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química da UFRJ, e esta é uma aula de EQE 487, Controle e Instrumentação de Processos. Um aviso é que este é um material de aula da disciplina EQE 487 do PLE da Escola de Química da UFRJ. Destina-se exclusivamente aos alunos da disciplina, sendo proibida a sua reprodução e distribuição. Seu conteúdo é totalmente acadêmico e não tem fins lucrativos. As fontes das figuras e as referências bibliográficas são devidamente citadas ao longo dos slides. Eu sempre apresento, para que o aluno possa se orientar, uma lista de todas as aulas que foram ministradas e, no momento, nós ministramos essas primeiras 18 aulas. Hoje é a aula de número 19, intitulada Controle em Cascata. O controle em cascata, como o próprio nome diz, é aquele no qual nós vamos ter vários controladores feedback encascatados, vamos dizer, em cascata. O controle em cascata, ele às vezes é chamado por alguns autores como um controle avançado, mas tipicamente controle avançado é aquele que vai além do controle feedback. E aqui, como nós já citamos, são vários controladores que estão em série, um atuando sobre o outro. Além disso, ele é rotineiramente usado na indústria. Eu coloquei aqui um link de uma figura que eu não pude incluir nos slides, porque ela é protegida por direitos autorais, mas vocês podem clicar neste link e ver a figura que mostra um processo industrial, no caso o processo Tennessee Eastman, onde a gente tem reator, separador, e nele a gente tem alguns exemplos de controle em cascata. Por exemplo, um controle de composição em cascata com controle de temperatura, por sua vez em cascata com controle de vazão. O controle em cascata, ele tem o objetivo de melhorar o desempenho quando comparado com o controle feedback convencional. Ele é tipicamente aplicado em situações em que a gente tem distúrbios que terminam afetando a variável controlada, mas eles estão mais relacionados à variável manipulada. Então, justamente, a gente quer reconhecer o efeito desses distúrbios antes que esse efeito afete a variável controlada. Tá? Mas essa perturbação não é necessariamente medida, conforme a gente vai ver através de alguns exemplos na sequência. Então, tipicamente, a gente vai ter uma variável manipulada e duas ou mais, dependendo de quantos controladores feedback em cascata tivermos, variáveis medidas. Tá? Então, do ponto de vista de variáveis medidas, a gente vai ter a variável controlada e uma ou mais variáveis intermediárias. Então, como exemplo, vamos começar revisitando o exemplo da fornalha de Organic Ray, de 1994, que a gente estudou na primeira aula. Essa figura vocês conhecem daquela aula, vocês devem lembrar que o objetivo era controlar a temperatura de saída, manipulando a vazão de gás combustível. Justamente a variável medida era a própria variável controlada, vocês vejam aqui nesse esquema, nesse controlador feedback. Aqui a gente tem um controle feed-forward também, que não vamos estudar para um momento, porque não é o objetivo inicial da aula de hoje. Então vamos pensar apenas nesse controle de temperatura que está em cascata com o controle de vazão. Percebem? Então a gente vai ter como medições a temperatura aqui, na corrente de saída do óleo, e a medição da própria vazão de combustível, que é a segunda variável medida, e a vazão de combustível é também a variável manipulada. Esse controle, qual a necessidade de ter esse controle em cascata? A gente poderia eventualmente ter um controlador de temperatura atuando diretamente sobre a válvula, mas acontece que, como há uma perturbação na pressão de suprimento de gás combustível que varia, a gente não pode garantir que o posicionamento pelo controlador de temperatura na válvula fosse garantir a vazão desejada. Então, justamente para isso, a gente coloca um controlador de vazão relacionado a essa vazão de gás combustível. E aí o que vai acontecer é que esse controlador aqui mais externo vai dar como set point para o controlador mais interno a vazão de gás combustível desejada. Um segundo exemplo é
de controle em cascata é de um reator CSTR, em que acontecem reações químicas exotérmicas que liberam calor e que a gente tem, então, uma camisa de refrigeração. Então, a gente tem o reator com a camisa de refrigeração. A gente tem a entrada e a saída, a entrada e a saída, do reator, a entrada com vazão F, saída com vazão F, temperatura de entrada TI e de saída T. Justamente o objetivo é manter essa temperatura no set point, né? A gente pode ter distúrbios associados à temperatura de entrada e a própria camisa, né? A gente vai ter a vazão do refrigerante FK e ele vem na entrada com a temperatura TKI, né? Na saída a gente vai ter a vazão FK e a temperatura TK. Então essa temperatura de entrada do refrigerante também pode se alterar. Tá certo? Então, a gente vai ter uma única variável manipulada, justamente que é a vazão de refrigerante, que vai ser manipulada pela abertura dessa válvula. Então, um controle feedback usual ia medir a temperatura aqui na saída e usar essa medida da temperatura e atuaria sobre a válvula. Acontece que se eu tiver distúrbios em TI, esses distúrbios vão afetar imediatamente o TK e o controlador vai sentir isso e vai atuar. Ok? Mas se eu tiver distúrbios em TKI, esses distúrbios vão inicialmente afetar a temperatura no reator, TK, para depois afetar a temperatura vão inicialmente afetar a temperatura na camisa, TK, que depois afetará a temperatura no reator T. Né? Então, seria interessante que a gente pudesse usar informação sobre a temperatura na camisa, né? Como está aqui no próximo slide, né? Usar informação sobre a temperatura na camisa, né? E aí a gente poderia colocar um controlador de temperatura que usasse a medição da temperatura no reator e esse controlador iria dizer para um outro controlador de temperatura mais interno qual era a temperatura desejada para o líquido refrigerante na camisa. Então aqui eu teria como set point a temperatura set point para o TK. E o controlador mais interno iria manipular a abertura da válvula de modo a alcançar esse objetivo no TK. Então perceba que eventuais distúrbios em TKI seriam tratados mais diretamente por esse esquema de controle em cascata, porque eu sentiria mais rapidamente o efeito em TK e atuaria mais rapidamente. Tá ok? Então vejam que aqui eu tenho como variáveis medidas, né, a própria temperatura do reator, em primeiro lugar, do refrigerante, e uma única variável manipulada, que é a vazão do refrigerante. Então, nesse exemplo do reator, né, recapitulando, a gente tem duas malhas de controle, usando duas variáveis, cada malha de controle usa uma dessas informações, né, a temperatura T e a temperatura TK, mas com uma única variável manipulada, que é o FK. Então, denominando a malha em que se mede T, é uma malha dominante, né? A gente pode chamá-la de primária ou é também dita como externa. Há uma nomenclatura mais antiga que se refere a ela como mestre ou patrão, né? Essa malha primária, né, ela vai usar como um set point que é fornecido por um usuário externo, por um operador ou por um esquema de controle avançado. Já a malha mais interna, né, que usa a saída do controlador primário como set point, é chamada de malha secundária, ou interna, como eu já falei, ou na nomenclatura mais antiga era chamada de escrava. Particularmente não gosto muito dessa nomenclatura de mestre, patrão e escrava, né? Esse termo escravo é um termo que traz uma imagem muito ruim, né? Principalmente porque a gente ainda sabe que no mundo, né, vários órgãos confirmam isso, que existe escravidão no mundo de hoje, o que é algo absurdo. Então, seria interessante dissociar, tirar esse nome, tá? E mesmo porque quando você tem vários controladores em cascata, né? Então é mais interessante chamar o mais externo de primário, depois o secundário, o terciário e assim por diante. Tá? Então aqui a gente tem o diagrama de blocos, né?
O diagrama de blocos, a gente agora percebe que tem uma malha mais interna e uma malha mais externa. Para a malha mais interna, eu tive que ter mais um medidor e mais um controlador. Percebam que, como novidade, né, em relação às outras malhas, além dessas que eu já falei, do novo loop, do novo controlador, do novo elemento de medida, eu tenho agora distúrbios associados aqui à entrada, né, que é para esses distúrbios que a gente justamente vai usar o controle em cascata. Então, para isso, eu tive que expandir um pouquinho a nomenclatura, né, chamar a saída de Y1, né, e os termos todos associados coloquei o índice 1, e os termos mais associados à secundária eu coloquei esse índice 2. Tá? Mas no mais a gente tem a válvula, o controlador, o elemento de medida típicos quando a gente não tinha esse loop mais interno, né, de um feedback convencional. Então, se a gente compara com o exemplo do CSTR, né, a gente tem essa listagem aqui, por exemplo, que se a gente considerar quem seria esse Y1, seria a temperatura de quem? Do reator. Quem seria o D1? Seria a temperatura de entrada, né, da carga do reator. Quem seria o Y2? Seria a temperatura na camisa, TK. Quem seria o D2? Seria a temperatura de entrada do refrigerante na camisa, o TKI. Tá ok? Então, com isso, né, a gente poderia obter todas as funções de transferência. Tá? Perdão. Então, por exemplo, quem seria o GP1? Seria a função de transferência entre a temperatura no reator e a temperatura na camisa. Quem seria o GD1? A função de transferência entre a temperatura no reator e a temperatura de entrada no reator. Né? Quem seria o GD2? A função de transferência entre a temperatura na camisa e a temperatura de entrada do refrigerante na camisa. Ok? E vejam que o set point aqui para esse controlador seria justamente o set point para a temperatura na camisa. Então aqui a gente tem essa listagem, né? Repetindo que o D1 é a temperatura TI, né? da corrente de entrada dos reagentes, que eu estou chamando da carga dos reagentes. O D2 é a temperatura da corrente de entrada da camisa. O Y2 é a temperatura da corrente de saída da camisa, que é a mesma temperatura da camisa. Né? Esse U aqui eu não gostei, porque esse U normalmente eu chamo de M para variável manipulada, né? Que é a vazão da corrente de entrada da camisa. Então, a gente pode corrigir aqui. U muitas vezes é usado para variável manipulada, mas eu tenho usado M, então eu posso corrigir isso aqui. E a temperatura do reator, como já dito, é o Y1. Então a gente pode fazer o diagrama de blocos agora, né, geral, para um esquema de controle em cascata com esse loop mais interno, né? E a gente vai continuar detalhando nos próximos slides. Né? Porque vejam que, se a gente pensar o que a gente estudou no início do curso e que ainda vai estudar mais sobre controle feed-forward, o controle feed-forward ele é empregado quando a perturbação afeta a saída do processo. Tá? Então, é aí que você tenta resolver pelo controle feed-forward. Quando você tem perturbações que afetam a variável manipulada, ou seja, a entrada do processo, aí você adota o controle em cascata. Porque aí você tenta resolver, né, aqui pela atuação diretamente no elemento final, na válvula, através de um esquema de controle feedback mais aninhado. Tá ok? Então, se a gente observar, como eu já falei antes, a gente tem esses elementos novos, né? O elemento de medida, que a gente precisa, digamos, comprar um novo elemento de medida, né? Eu chamei GM2, porque é da malha secundária. Se ele não existisse, eu colocaria 0, concorda? Para recair naquele controle tradicional. E vai ter o segundo, o controlador secundário, né? Que se não existisse, eu poderia colocar aqui 1, tá ok? Porque, já que ele está em série, né? Então, recai-se-ia, né, no controle feedback convencional se eu tirasse esses dois elementos aqui. Né? É claro que ainda tem essa diferença de que antes eu não estava considerando, nos estudos do feedback tradicional, de que pudesse haver distúrbios aqui. Eu estava tratando apenas com distúrbios lá na saída, né? Mas agora a gente está incluindo essa nova situação.
Então aqui, nessa nova figura, para chamar a atenção de vocês, eu coloquei nessa caixinha azul que essa é a malha secundária, né? Essa é a malha do controlador secundário. Enquanto que a malha mais externa é a malha do controlador primário. Tudo bem? Então a gente pode se referir sempre dessa maneira. Bem, uma outra coisa que a gente pode, além do diagrama de blocos, estudar é como obter as funções de transferência relacionando y1 com d1, y1 com d2 e y1 com seu set point. Bem, a gente pode reconhecer logo que essa malha secundária é uma malha de controle feedback convencional. Então, para facilitar o algebrismo, eu posso obter a função de transferência entre o y2 e o d2 e entre o y2 e seu set point, que é a saída do controlador primário, e reescrever essas funções. Por exemplo, isso é algo já sabido de vocês, como obter essas funções de transferência em malha fechada. Quem é a função de transferência entre y2 e d2? É gd2 dividido por 1 mais o produto das funções de transferência do loop. Ok? Isso está escrito aqui no próximo slide. Então, eu chamei de g da carga 2, é gd2 dividido por 1 mais o produto das funções de transferência do loop. E quem seria o y2 em relação a seu set point? Seria gc2, gf e gp2 dividido por 1 mais o produto das funções de transferência do loop. Então, eu posso reescrever colocando essas novas caixinhas. Veja que isso é algo, digamos assim, artificial. É só para ficar mais fácil de enxergar e facilitar o algebrismo na hora de obter as funções de transferência entre y1 e d1, entre y2 e d2 e y1 e seu set point, que são as funções que eu quero, porque uma vez que o meu objetivo está em controlar realmente o y1. Ok? Agora ficou muito fácil, né? Porque quem seria a função de transferência entre o y1 e seu set point? Bem, o numerador seria o que está no caminho direto, km1, gc1, g do set point 2, gp1, dividido por 1 mais o produto das funções de transferência do loop, que seria gc1, g do set point 2, gp1, gm1. É o que está descrito aqui no próximo slide. Tá? Só que como eu conheço o g do set point 2, que a gente já deduziu antes, está no slide anterior, slide 21, eu substituiria o g do set point 2, faria toda a simplificação necessária e obteria essa função de transferência aqui. Essa, então, é a função de transferência agora para um esquema com dois controladores feedback em cascata. E a gente pode ir seguindo essa mesma metodologia. Para obter a função de transferência entre y1 e d1, como está escrito aqui, seria o gd1 dividido por 1 mais o produto das funções de transferência do loop. Como eu já conheço o g do set point 2, que está no slide 21, eu substituiria, faria as simplificações necessárias e obteria essa função aqui. Claro que vocês devem estar achando essas funções maiores, elas têm que ser mesmo porque elas agora incorporam mais elementos, não é, pessoal? São dois loops que a gente tem ali, um loop mais aninhado e um loop mais externo. Similarmente, eu poderia obter a função de transferência entre agora o y1 e o d2, o que está no caminho direto é g da carga 2, gp1, dividido por 1 mais o produto das funções que estão no loop. Como eu já conheço o g da carga 2 e o g do set point 2, porque eu deduzi no slide 21, eu substituo e obtenho agora essa função de transferência que eu apresento para vocês. Então, a gente obteve todas essas funções. E se vocês observarem, o denominador é sempre o mesmo, não é? E aí, eu vou repetir no próximo slide, porque se a gente quer estudar estabilidade, a gente tem que calcular as raízes do denominador da função de transferência. Então, ao igualar a zero o denominador, para obter essas raízes ou polos, a gente obtém a chamada equação característica. Então, essa equação característica. Percebam que, se eu fizer o GM2 igual a zero, né, para recair no esquema sem a malha secundária, e o GC2 igual a 1, eu recaio na equação convencional característica para o controle feedback tradicional, né? É claro que antes eu não tinha GP2 vezes GP1, porque eu não estava considerando a possibilidade ali de distúrbios intermediários, como eu já falei outras vezes. Tá? Mas às vezes em exercícios a gente faz todos os cálculos para controle feedback em cascata e pede para comparar com o feedback convencional, é só pegar a equação característica mais complicada e simplificá-la para recair no controle feedback convencional, onde só temos um controlador.
Então, aqui existem alguns comentários que eu resolvi destacar, que o Seaborg, por exemplo, e outros autores fazem, né, de que o controle em cascata normalmente melhora a estabilidade. Né? Mas para isso é preciso que a malha secundária seja rápida, porque vejam que a malha secundária ela está obedecendo ao set point da malha primária. Então, se ela for rápida, ela acelera a resposta em torno da válvula e com isso melhora as características de estabilidade da malha primária. Então, tipicamente, a gente deveria ter uma malha secundária rápida. Então, para isso, é comum, o que está dito aqui no segundo item, trabalhar com controle P na malha, na malha secundária, né? Porque o controle P ele não aumenta a ordem, se vocês lembrarem, né? Então, e se a gente aumenta o ganho, né? Trabalha com ganhos elevados, ele acelera a resposta. Então, mas aí você pode pensar, e em relação ao offset? A gente não precisa se preocupar com offset ali naquela malha mais interna, porque a gente tem ação integral na malha mais externa, né? Que pode corrigir eventuais offsets que decorram da aplicação do controle P na malha interna. Uma outra coisa também é que em processos químicos, né, tipicamente as malhas de controle de vazão estão em cascata com outras malhas de controle. Então elas são as malhas secundárias ou terciárias. Né? Então você tem um esquema de controle de temperatura em cascata com controle de vazão, ou um esquema de composição em cascata com um de temperatura e em cascata com de vazão, ou um esquema de controle de alguma propriedade de um polímero em cascata com controle de composição, em cascata com controle de temperatura, em cascata com controle de vazão. Estão entendendo? Então a vazão estaria sempre mais próxima ali da válvula, né? Claro. Do ponto de vista de sintonia, pessoal, na verdade a sintonia é simples, porque a gente primeiro sintoniza a malha mais interna. Normalmente a gente coloca valores elevados de ganho para ela ficar mais rápida, né? E depois, com essa malha já sintonizada, a gente ajusta a malha externa. E aí a gente faz a sintonia usando qualquer um dos métodos que a gente já estudou, como Ziegler-Nichols, Cohen, Kuhn, ITAE, e, por exemplo, síntese direta. Qualquer um daqueles métodos vai ser possível de se empregar. Então, basicamente aqui estão as referências. Vocês viram que eu citei um exemplo do Oganike, usei muitas fundamentações do Seaborg, né? E também esse material dessa aula usa bastante material do livro que eu estou elaborando junto com o Diego Trica. Essa aula, eu sugiro a vocês, né, porque eu dei muitas equações, que comecem a usar essas equações. A lista que eu já mandei tem vários problemas desse tipo. Então explorem esses problemas, né, que vão desde montar diagramas PNI para o controle em cascata, montar diagramas de bloco, obter as funções de transferência da malha fechada, sintonizar, tudo isso são problemas que são discutidos, né, para esquemas de controle de cascata e que vocês têm naquela lista. Então, a gente tem 2 semanas pela frente para essa prova. Sugiro que vocês usem, né, tudo isso que foi deduzido aqui e comecem a implementar realmente na resolução de exercícios. E aí a gente vai ter as aulas síncronas, onde vocês podem tirar dúvida. A minha intenção está sendo realmente adiantar as aulas para que vocês possam ter o material para estudar e chegar na prova tendo se exercitado e pensado bastante. Então eu pretendo mandar mais uma aula de controle gravada assim, do controle feed-forward. Pretendo mandar essa aula com antecedência, né? De modo que vocês possam receber até o dia 26 essa aula, no máximo eu pretendo até mandar antes e bem antes, para que vocês, a aula do feed-forward que faltam, para que vocês tenham aí vários dias para irem tratando dos exercícios para poderem fazer a prova do dia 3. Então é isso, pessoal. Eu coloquei até o link aí do ResearchGate, porque vocês vão pegar alguns trabalhos lá para aquele trabalho de pesquisa final. Eu vou mandar o enunciado também para vocês. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Eu desejo que vocês fiquem bem e até a nossa próxima aula.